Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje a gente vai falar sobre um tema que dói, mas também liberta: o espelho que Deus coloca diante de nós. Mas não aquele de vidro, o de pessoas. Gente real e difícil. Gente que cutuca o que a gente achou que já estava resolvido. Porque há dias em que Deus não fala com voz, ele fala com reflexo. E esse reflexo às vezes tem o rosto de alguém que nos irrita, nos confronta e nos expõe sem querer, ou melhor dizendo, sem saber que está sendo usado pelo céu. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E é nesse coração que ele trabalha, começando pelo nosso. E eu precisei viver isso para entender. Houve alguém que Deus colocou no meu caminho que despertava um incômodo que eu não sabia nomear. Parecia antipatia e diferença de temperamento, mas na verdade era espelho. Era Deus me mostrando através dela o que ainda vivia escondido em mim. E eu me lembro do dia exato em que eu percebi isso com clareza. Porque o jeito dela falava das minhas sombras. A rigidez dela denunciava a minha antiga rigidez. A defensiva dela gritava o que um dia eu também fui. A mulher armada por dentro, tentando sobreviver por fora. E quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu entendi. Nem sempre o desconforto é ataque, às vezes é cuidado. Chamam isso de neurônios e espelhos, mas o céu chama de lapidação, porque Deus usa o outro para tirar de nós aquilo que não serve mais. E ele não usa gente fácil, ele usa gente espelho. E a verdade é que o amadurecimento não acontece quando tudo está calmo. Ele acontece quando Deus troca a estação da nossa alma. A estação do orgulho precisa dar lugar à estação da poda. A estação da pressa precisa dar lugar ao silêncio. A estação da vaidade passa a dar lugar à obediência. E da estação da crítica nasce a maturidade. Porque Deus não muda o outro para nos poupar. Ele muda o clima ao redor para nos transformar. E aí eu percebi que aquela pessoa incômoda não era uma inimiga, era uma escultura do céu no meu caráter, o espelho que revela o que precisa morrer para que Cristo viva. E se eu pudesse te dizer uma coisa, seria isso: antes de apontar, olhe, antes de falar, ore, e antes de julgar, discirna, porque cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus, conforme Romanos 14:12. E é sobre o quanto eu deixo o Espírito Santo me corrigir antes de querer corrigir alguém. É sobre ser espelho da graça e não da crítica. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, conforme 1 Coríntios 11:31. E a verdade é que Deus quer te amadurecer através de pessoas. E algumas delas vão te ferir sem querer. Outras vão te ensinar sem falar. Mas todas fazem parte da estação que Ele escolheu para você. E talvez você esteja nessa fase, numa estação de desconforto, num espelho que te irrita, numa convivência que parece teste, numa relação que revela mais de você do que você gostaria de ver. Então respira. Isso não é punição, é propósito. Deus está te podando para te frutificar. E se eu pudesse te dar um único conselho, eu diria para você fazer a mesma oração que um dia eu fiz. Senhor, ensina-me a discernir sem julgar, a ver o outro com os teus olhos e a mim com a tua verdade. Que o reflexo que o Senhor me mostra não me constranja, mas me cure. E que eu confie mesmo quando não entendo, porque eu sei que toda estação tem um propósito. E o teu propósito nunca mude, mesmo quando tudo ao meu redor mudar. Amém. Então, se esse episódio te lembrou de alguém, compartilha com ela. Talvez ela só precise entender que o incômodo que sente não é rejeição, é lapidação. E se você quiser mergulhar ainda mais profundo nessa reflexão, eu te convido a ler esse capítulo na íntegra, lá no meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá, toda semana nasce um capítulo novo, um novo broto nesse jardim que Deus tem cultivado em mim e agora em você também. E obrigada por caminhar comigo. Obrigada por permitir que esse jardim floresça no seu coração e que, na estação que você está vivendo, o Senhor te revele não apenas o espelho, mas a beleza que Ele ainda está moldando em você. E eu te vejo no próximo episódio.